Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do Liga o Flow Podcast. Estou aqui com a minha parceira Lívia e hoje a gente vai conversar com duas mulheres que elas não ficaram no patamar nacional, não. O negócio delas foi além das fronteiras, para uma carreira global. E elas vão trazer para a gente aqui a trajetória, as dicas, como é que elas fizeram para alcançar tudo isso, e o que elas continuam fazendo. Então são duas mulheres que nos inspiram muito, a Márcia Muniz e a Fábia Cunha estão aqui com a gente e vão trazer para a gente tudo que elas viveram aí nesse universo para chegar onde elas estão hoje. Quero agradecer muito a presença de vocês, estou muito feliz de estar aqui e poder ouvi-las, é muito enriquecedor para a gente também, além de ser para o nosso público, obviamente, mas para a gente também é muito enriquecedor poder escutar vocês. E é isso, vocês, lembrando aqui, a gente tem episódios semanais, não deixem de assistir, se inscrevam, compartilhem, para que a gente possa atingir mais pessoas, que o nosso propósito é inspirar mulheres através dessas histórias que a gente traz aqui, sempre de pessoas que foram disruptivas, que não se acomodaram, não ficaram na zona de conforto, e hoje a gente vai ver isso muito com essas duas mulheres que estão aqui. Então se inscrevam, compartilhem, curtam, para que a gente possa cada vez mais atingir novas pessoas. Obrigada. Nossa, que desafio, não, Márcia? Desafio. Mulheres inspirando mulheres. Que delícia. Parabéns, meninas, pela iniciativa. Obrigada. É muito legal a gente ter essa sensação de saber que a gente pode tocar outras vidas e transformar outras vidas através da gente, muito mais através de vocês também. Né? Parabéns mesmo pelo projeto. Sem dúvida, é bastante inspiracional e é um mega prazer, um privilégio a gente estar aqui compartilhar um pouquinho da nossa trajetória, mas mais do que isso, aprender com vocês. Porque vocês já nos inspiraram só com o projeto e o convite. Que delícia. Obrigada. Imagina nós, né, Liv? Aí eu queria também só trazer uma coisa. Nós recebemos da Flor Mel esses chocolates aqui sem açúcar, que tem 5 sabores que a gente vai dar para as meninas, porque aqui também a gente tenta ser fit às vezes, né? Nem sempre dá, mas a gente tenta ser fit. Então, a gente queria indicar também para vocês experimentarem esses chocolates que são uma delícia. São mesmo. E meu marido gosta de doce e comeu quase tudo. Ainda tem brinde. Pois é, tá vendo? Olha que coisa boa. Ainda tem um brinde gostoso e a gente tá pensando em outros brindes também, né? Isso aí. E aí, meninas, vamos agora para o que interessa, porque a gente tá ansiosa de ouvir. Contem um pouco da trajetória de vocês, como tudo começou, onde vocês estão hoje, para a gente ter assim um overview rápido, para depois a gente entrar no detalhe. Vamos começar pela Fábia, pela ordem alfabética. Tá bom. Bom, é engraçado pensar nisso, porque eu comecei há 25 anos atrás, sou advogada, comecei dentro de telecom, e depois a minha vida fez uma virada 360 quando eu fui para o escritório de advocacia, que foi quando eu conheci a Márcia. E eu fiquei 10 anos nesse escritório. Então, minha trajetória passou. Comecei numa telecom, como advogada mais na área de defesa do consumidor. Depois fui para o escritório. E aí comecei a me inspirar em clientes multinacionais. E do escritório, acabei indo para a Cora. Então, eu fiz aí uma transição de carreira. Tenho na minha história uma transição de carreira que foi muito inspirada pela Márcia, que foi minha cliente, né? Olha que honra. E hoje somos admiradora. Mulheres inspirando mulheres. É isso Exatamente. E isso acaba criando, né, uma rede. Cria muito. E aí você se inspira nela, e em um momento ela se inspira em você, e a gente se inspira em vocês, e isso fortalece muito a gente. Muito gostoso ouvir. E você, Márcia? Eu sou advogada também. Eu comecei a minha carreira trabalhando em consultoria e auditoria. Eu trabalhei na Coopers & Lybrand, que hoje é a Price. Trabalhei no departamento de impostos. Fazia também bastante auditoria na área trabalhista. E me encantei bastante ali pelo suporte ao mundo corporativo, entender nessas auditorias, ver do começo ao fim. E acabei migrando. Então, meu próximo emprego foi a Philip Morris, que na época era Philip Morris e a Kraft juntos, então teve aquela vivência de tabaco e alimentos. Depois eu migrei para o mundo automobilístico, eu fui trabalhar na Peugeot Citroën, na startup das atividades aqui no Brasil. Trabalhei 11 anos na Peugeot Citroën, depois eu fui para a Hyundai, também no startup da atividade da Hyundai aqui. E fui para outra metade, outro capítulo, né, a nova temporada da minha carreira, que é tecnologia. Eu trabalhei na HP e atualmente eu estou 13 anos na Cisco, que é uma empresa americana de tecnologia, e eu sou responsável pela América Latina e pelo Canadá. Nossa, que diversidade, né, assim, de empresas. Você foi para segmentos completamente diferentes que se complementaram e hoje é a profissional muito mais preparada, né, para qualquer desafio que possa vir. E você sabe o que é interessante, Levi, que assim, além de serem multinacionais atuando em segmentos muito diversos, uma coisa que eu acho que foi muito marcante, a questão de serem de culturas muito diversas. Né? Você aprender a navegar
em ambientes culturais tão distintos, e trazer isso para a sua jornada, para quando você vai trabalhar ou assumir uma carreira internacional, isso te adiciona uma bagagem incrível. Acho que acabou sendo um diferencial aí competitivo para chegar hoje na posição que eu tô. Sem dúvida, porque cria um repertório muito grande, né? Te dá uma musculatura que te permite fazer Sim. coisas que pessoas que têm uma experiência mais restrita não conseguiriam. Sim. E olha, só de te ouvir, eu achei 3 pontos de conexão. Acho que o primeiro ponto, ouvindo o que ela falou, é ter feito uma transição entre consultoria, cliente e fornecedor. É super importante uma visão 360. Super. Segundo ponto, você navegar em diferentes culturas, porque te dá Sim. realmente essa resiliência. Como que você consegue aprender, desenvolver um speech para uma cultura, o outro speech para outra cultura, falando a mesma coisa, né? E o terceiro ponto, eu acho que é essa visão de você conseguir navegar dentro do mundo jurídico, mas não só numa posição. Então, você foi de impostos, depois foi de contencioso, depois de compliance, enfim. Eu acho que são 3 pontos de conexão que nós temos aqui para falar um pouco da carreira internacional. 3 pontos que te deixam com um diferencial competitivo para o mercado. Sem dúvida, concordo plenamente. Gente, que delícia. Aí, eu queria entender, aí pegando o gancho até da Fábia, da carreira internacional, qual foi o ponto de virada, né? Que vocês optaram por uma carreira internacional, que ou optaram ou simplesmente aconteceu para vocês irem para essa carreira internacional? Eu acho que eu sempre tive esse desejo, porque meu pai era executivo de multinacional, meu pai foi presidente de várias empresas, inclusive de empresas de tecnologia. Ele já é falecido, mas eu sempre tive uma tremenda admiração por ele e muita proximidade. Então eu me interessava muito pelo trabalho dele, sabe? Eu falava, mas pai, como é que você vai decidir alguma coisa que é de outro país? Viaja pra caramba, fala outros idiomas. Sempre tive essa curiosidade, achava assim, nossa, é muito Lindo. legal, mas isso nunca vai rolar pra mim, né? Porque, A afinal de gente se contas, sabota, né? eu sou mulher e eu fui educada para ser mulher esposa, não para ser mulher executiva. Quando eu fui fazer faculdade, meu pai falou: você pode até fazer, mas já escolhe uma que seu marido vai gostar, né? Assim, porque você não Nossa. vai trabalhar. Tanto que meu primeiro A sua mãe emprego, não estágio, trabalhou? a minha mãe ela não trabalhava quando ela casou, ela foi trabalhar e trabalhou com moda já devia ter uns 15, 16 anos, ela foi trabalhar muito, muito depois. E ele era, eu não sei se machista é a melhor palavra, porque Provedor, para algumas talvez. coisas, provedor eu acho que é E melhor. fazia parte de uma outra Era uma época educação, também, né, da né? Eu acho que a época. gente passou por vários processos de transformação. E meu primeiro estágio, fui fazer direito, e o meu primeiro estágio foi o dia que eu tive uma briga com ele em casa, e eu falei, eu quero fazer estágio. Ele falou, não, mas você não vai fazer estágio. Porque imagina, naquela época tinha que ir no fórum, não tinha esse negócio de olhar processo na internet, né? Ele falou, você não vai pro centro da cidade sozinha. Eu falei, pai, se eu não quebrar essa casca, eu nunca vou ser nada. Ele falou, se você for trabalhar, eu não vou mais falar com você. Eu falei, então você não vai mais falar comigo. Vou viver do meu mísero salário de estagiária, mas eu vou fazer estágio, né? Ainda tiveste que passar esse desafio, né? quebrar essa crença aí do teu Quebrar essa pai. crença, e que foi muito legal para os dois lados, porque para mim, Tu eras primeira filha. de mulher sim, eu Mulher, tinha um sim. filho, tenho um Um irmão irmão mais mais velho. Mas foi legal porque para ele foi um aprendizado, e depois o maior orgulho da vida dele era ter a filha executiva, e mais do que isso, advogada, porque depois da vida de executivo dele, ele foi empreender e passou por uma série de dificuldades, e aí aquilo que ele não entendia, para que fazer direito, ele entendeu que ele precisava de uma advogada full time, que fui eu, então virou legal. admiração, e para mim, porque acho que me deu ainda mais essa musculatura de eu vou ter que romper várias barreiras, inclusive aquelas que tem dentro da minha própria casa. E aí foi o meu primeiro estágio, depois eu comecei a trabalhar, já trabalhando na Price, apesar de estar focada no Brasil, os clientes que a gente atendia eram clientes multinacionais, então eu sempre tive a curiosidade de eu preciso entender o negócio como um todo. E no nosso país, a gente realmente nós somos afiliadas de grandes empresas lá fora. Então, se você não tiver essa mentalidade, não conseguir entender lá fora, você não vai conseguir fazer nada aqui, porque a gente sabe que tudo numa multinacional, você precisa de escalação, você precisa de aprovação. Fala, poxa, eu posso começar aqui, mas se eu quiser crescer, eu preciso expandir ali a minha atuação. E mais do que isso, acho que as coisas acontecem naturalmente, mas uma coisa que eu sempre tive como certo, ainda que eu não quisesse, colocar dessa forma, dominar outros territórios nesse tabuleiro de war, eu sabia que para ser vista lá fora, eu precisava, primeiro,
ter diferenciais de que eu estava cuidando de coisas ou implementando coisas no meu país que podiam ser escaláveis em outros países, né? E também de muito networking. E aí acho que foi quando me despertou. Eu gosto muito de pessoas, gosto muito de networking, sou muito curiosa. Eu quero aprender muitas coisas, quero aprender muito sobre as pessoas, sobre diferentes culturas e etc. Então, isso foi me despertando cada vez mais o interesse para assumir outros países que não o Brasil. Mas olha que importante você falou, né? Pessoas, aí tem o network, e você falou também da curiosidade de quebrar crenças, né? Se a gente não tem essas características tão importantes para o mundo atual, você teve isso lá, talvez lá um tempo atrás, né? E hoje, a cultura que a gente vê de muitas empresas, a curiosidade ela é super valorizada. Né? E a autoconfiança também, né? Se eu puder acrescentar, eu acho que a autoconfiança é outra coisa que faz a diferença. Não só para nós mulheres, mas para executivas do mundo corporativo. E eu falaria até um pouco além da autoconfiança, que é uma coisa que se fala muito, que até está ficando até um pouco batido, mas é a questão do protagonismo, né? Sim. Porque ela precisou quebrar uma barreira primeiro dentro de casa. Que, por exemplo, eu não precisei quebrar essa barreira. Né? E a gente ouvindo, a gente até às vezes acha que isso não está mais acontecendo, mas que aconteceu com alguém da minha geração, né? Precisar quebrar uma barreira ainda dentro de casa. Então, acho que é um protagonismo muito forte, uma atitude muito aguerrida daquilo que se quer e uma visão, de fato, do que você quer e aonde você quer chegar. E aí veio com a curiosidade, com a... Meu pai, ele é engraçado, você falando disso, me veio também. Meu pai também tem falecido e ele falou assim... Se eu fosse homem, você não moraria fora de Salvador, você moraria aqui. Porque para ele... no caso, se ele fosse teu marido. Não, se ele tivesse grana suficiente para não entendi, trabalhar. Entendi. Ele se colocou no lugar de como se ele... Ele queria continuar sendo meu provedor e eu não trabalhar para eu não sair da Bahia. Ele achou que ele não foi homem suficiente para ter... Entendi. E eu falava, pai, mas eu sou feliz. Porque eu também, apesar de não ter morado fora, né, eu morei em vários estados e tive que viver culturas, pelo tamanho do Brasil, diferentes. E isso para ele deixava ele muito incomodado de eu estar ali fora de onde estavam todos os filhinhos, porque só eu saí. Isso parece um passado remoto, mas a gente ainda ouve histórias semelhantes. Sim. A gente ouve bastante histórias ainda de mulheres que precisam quebrar algumas barreiras. Que precisam quebrar barreiras. E essa geração ainda tem também, né, outras questões, outras, como é que eu vou dizer assim, outros obstáculos. Outras barreiras mesmo, né? E que muitas vezes inviabilizam a mulher a ter essa voz de protagonismo. Você vai concordar comigo, quando a gente pensa na diferença cultural dos países que a gente cuida, você não vê mulheres que têm um mindset diferente, um modus operandi diferente, porque ele é controlado pela cultura? Sim. Se a gente navegar nos países hispânicos, infelizmente, a gente ainda vê muito isso. Excelentes profissionais, excelentes executivas, que ainda tem uma questão cultural muito mais forte do que nós temos no Brasil, né? Então, a questão geracional é algo super forte, mas a questão cultural também é muito forte. Inclusive para nós, né? Que temos que romper a barreira de navegar na questão cultural. Sim. E algumas barreiras que a gente se coloca, né? Aquela velha questão. Eu quero ser mãe, então como não posso combinar uma carreira com a maternidade? Tanto que a gente vê um número super elevado de mulheres que não voltam para o trabalho depois da maternidade. Ou que optam por não ser mãe. Ou que agora não querem ser mães também. Exatamente. E é conciliável. Eu sempre brinco, a gente vai cair alguns pratinhos, segura o noritaque, deixa quebrar os outros, mas é conciliável. E tem a barreira da maternidade, tem a barreira de achar que você não vai ter qualidade de vida, tem a barreira de autossabotagem, né? Você achar que você não é capaz, a síndrome da impostora. Tudo isso vai colaborando. E voltando um pouquinho ao que a Fábia falou, né, da mudança cultural, a gente às vezes não precisa ir longe. Eu sou de Belém, a cultura lá em Belém é bem diferente da cultura daqui de São Paulo. Né, lá a gente não é criada para ser uma pedra, uma executiva, isso e aquilo. É óbvio que quando eu falo que eu não tive que quebrar barreiras como você, porque meu pai achava natural eu ir trabalhar tudo mais, até porque minha mãe trabalhou a vida inteira. Mas não era aquela coisa de ser ambiciosa, às vezes era até feio ser tão ambiciosa. E hoje eu acho que a gente tem que carregar uma ambição, sim. Né? A gente tem que ter os nossos próprios objetivos, as nossas próprias metas. Né? E a minha criação lá em Belém, e eu arrisco a dizer que é da grande maioria, coloca ainda a mulher naquele lugar de ser esposa e também trabalhar. Né? Então,
às vezes não precisa sair do país para É. ser diferente. A gente- Dentro do a gente tem que se país tem realizar, né? culturas É. diferentes. E cada um, eu acho que não tem que ter muita regra, né? Ela sabe o que é melhor para ela sabe o que é melhor para ela, eu sei o que é melhor para mim, que nós possamos ser capazes de fazer o que é melhor para nós, independente de qualquer coisa. Coragem de Coragem, realizar o nosso exato. propósito, né? Exato. E você, me conta, a questão da Bom. carreira internacional, como surgiu? Então, olha, nesses 10 anos que eu fiquei no escritório, eu atendi muitos clientes multinacionais, né? E comecei a estudar inglês para atender os clientes multinacionais. Até aquele momento, eu não tinha pensado numa carreira internacional. Foi atendendo os clientes e vendo o quanto o cliente precisava de um mindset diferenciado no prestador de serviço. No advogado, um advogado que entendesse do business, um advogado que pudesse ir além de um parecer legal sob o aspecto da legislação, mas sob o aspecto do risco, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer uma análise de risco e, em cima da análise de risco, dar um parecer. Fui entendendo esse cenário de necessidade da PJ, né, do meu cliente, que me chamou a atenção. Eu falei, bom, eu vou investir e vou fazer um planejamento estratégico de como eu faço para alcançar essa posição. Então, foi Conta dentro do desse plano, escritório. então, desse Foi. planejamento Foi. estratégico aí. Como foi, mais ou menos? Não precisa dar Não. detalhes, se não tiver. Não, assim, ele foi um planejamento básico. Acho que tem duas coisas, né? Uma coisa, eu acho que as pessoas precisam te inspirar. Isso que vocês estão fazendo de conectar pessoas é um caminho, você encurta muita coisa. Então, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para pessoas que estavam em posições que eu almejava e entender como que elas chegaram lá. Então, isso me ajudou muito através de processo de mentoria, né? Eu acredito muito nisso. Eu fui procurar mentores que me ajudassem a construir esse caminho. Acho que esse foi o primeiro ponto. E o segundo ponto, o caminho foi simples, porque olhando o que o outro realizou, te encurta muito. Você tem um passo a passo, né? Então, bom, primeira coisa, eu tinha que falar inglês de uma forma muito mais proficiente do que eu falava à época, né? Segundo ponto, eu tinha que entender de legislação internacional. Então, não bastava ser uma advogada que entendesse da legislação brasileira. O primeiro curso que eu fiz foi fazer um curso de compliance que me trouxesse uma visão da legislação americana. O segundo foi, bom, como que o mercado está fazendo? Tem muitos escritórios, muitas áreas de compliance, mas não só compliance para o Brasil. Tem que conhecer da legislação hispânica. Fui aprender de legislação hispânica. E assim eu fui me tornando diferente do mercado, né? Porque trabalhava no escritório de advocacia, tinha experiência prática de atuação, prestando serviço para vários segmentos, e com uma visão de legislação que os outros candidatos talvez não tinham. E aí surgiu uma oportunidade e eu estava em Portugal fazendo o meu MBA. Fui fazer um MBA em Portugal para entender da legislação GDPR à época, que também era uma legislação europeia que estava sendo uma referência para o Brasil. Então, o que eu fiz? Eu entendi, fiz um mapeamento do que era necessário, quais os skills técnicos. E a parte prática, né? A parte prática, porque os soft skills eu só desenvolvi na posição. Sim. Né? Eu realmente só entendi depois que eu sentei na posição, mas o plano foi olhar quais eram as características ou os conhecimentos técnicos. E aí, com esse plano, eu fui galgando, né? Me especializei primeiro em legislação americana, depois legislação hispânica, depois legislação europeia, e tinha já um grupo de skills, um pacote de skills que uma empresa europeia que olhou te credenciou. E falou, poxa vida, essa profissional é uma profissional brasileira, é uma posição Brasil. Que já conhece de legislação brasileira e hispânica, é a posição que a gente tem para ela. E ainda conhece de legislação europeia? Bom, ela está pronta. Ela está pronta. E eu gostei de uma coisa que você falou, que eu até queria que você falasse um pouco mais sobre isso. As soft skills, eu entendi na cadeira. Na cadeira. Né? Porque muitas vezes a gente, ainda não está pronto, esse negócio de ainda não está pronto. Muitas vezes a gente fica pronto na cadeira, Na né? cadeira, nossa. Eu ainda estou ficando pronta. Cada dia eu cresço um step. Hoje eu cuido América completa, né? Que esse foi o meu segundo sonho na Cor. Eu fiquei 5 anos como América do Sul, e depois ganhei o México, e depois queria muito Estados Unidos e Canadá, e ganhei Estados Unidos e Canadá. Tudo muito com o que a Márcia falou, porque eu fui criando soluções para o Brasil que eram soluções super escalonáveis para o corporativo. O corporativo olhava e falava, poxa, vou implantar. E assim eu fui conseguindo demonstrar o quanto dentro desse meu leque cabia outros países. E consegui Estados Unidos e Canadá. E aí veio o grande desafio, porque a questão cultural é muito diferente. Quando você cuida hispânicos, querendo ou não, você está numa cultura latina. Você tem muitas diferenças, mas você tem o nosso jeito de ser. Quando você vai para a cultura americana, aí sim bem diferente, né? Então, em cada step eu fui entendendo que eu tinha, que não bastava a língua,
que eu tinha que me comunicar não apenas com a linguagem falada, mas com a linguagem comportamental, que muda todo o cenário, não é? Nossa, muito cenário. Depois da linguagem comportamental, de entender a cultura, o mindset das pessoas. Isso foi isso foi muito estudo, realmente. Foi muito de olhar, entender, estudar, conhecer. Observação, aprofundamento, Muito. né? Pedir feedback, estar aberta a feedback, porque quando isso acontece, as pessoas têm liberdade de falar, olha, você está errando, né? Eu lembro que eu fiquei um tempo no Canadá e eu ia para o trabalho com o meu mindset, workaholic total. Eu chegava no escritório 7 da manhã, era 7 da noite, eu estava, porque eu ainda estava atendendo o Tava com Brasil. energia ainda. E eu estava atendendo o Brasil, né? Porque quando você E o fuso trabalha, horário. se você atende, você começa às 5 e para às 10. E o segurança me falou, olha, minha senhora, mas por que a senhora está trabalhando 7? Por que a senhora fica, eu fico. Um baita feedback. Eu tenho que me adequar à cultura local. Então, você não vai estar 100% pronta sob o aspecto completo do que aquela organização precisa. Você tem que estar aberta a se reinventar todos os dias, Perfeito. com os feedbacks, com os aprendizados, né? Eu acho que esse é um outro, poderíamos colocar como quarto ou quinto ponto aí da nossa listinha, que nos faz crescer, né? E estar apta a reaprender, né? Ah, Quem com sabe vem aí certeza. um outro Lifelong região. learning, né? É isso. É isso. O tempo inteiro aprenderam, perfeito. E essa humildade, né, que você falou de tipo, ouvir até o feedback do segurança, para que você entendesse que você estava extrapolando a cultura das pessoas dali, é super importante, né? Porque senão a gente fala, pô, mas não vou ouvir. Eu tô aqui trabalhando porque eu tenho um fuso horário. Você poderia agir dessa forma. E aí você estaria, de alguma forma, poderia não ser tão bem recebida, né? Sim. E não se adequar para todas as pessoas daquele lugar. Em especial para você assumir uma posição de liderança. Porque você precisa conhecer esses aspectos culturais, tanto para você como líder se relacionar com o teu líder ou teus pares, mas para você liderar a tua equipe. Você não pode colocar esse teu ritmo de trabalho para a tua equipe no Canadá. Você já aprendeu isso com o teu segurança. E a gente tem que aprender. E não só para não agir mal, mas também para não interpretar errado algumas coisas. Por exemplo, eu acho que, não sei se você vai concordar comigo, Fábia, mas eu diria que essa, para mim, é um feedback da minha experiência com todos os países que eu cuido. São culturas muito mais diretas do que o brasileiro é. Né? Então, às vezes, você fala assim, nossa, mas a pessoa está sendo grosseira. Não, eles são diretos. São diretos, são objetivos. Eles são objetivos. E isso não é algo que o meu liderado está sendo insubordinado ou a minha chefe está brava Está sendo comigo, grossa. né? Então é importante, eu acho que esse ponto que você tocou de estar aberto a feedback, para mim, foi essencial para o meu crescimento de carreira, não só feedback de chefe, etc., mas você falou do processo de mentoria. Acho que durante toda a minha carreira, eu sempre tive mais de um mentor ao mesmo tempo. Porque acho que a gente cobre tantas posições, como jurídico, nós não somos uma atividade core da empresa. Então eu preciso realizar aquilo que é a minha atividade core, mas viabilizando a principal atividade da empresa, que é o negócio. Então eu preciso ter um mentor de negócios, porque isso não é o que corre primariamente na minha veia. Quanto mais executivo você fica, você precisa mais habilidade comportamental, a técnica, você é um clínico geral, mas eu sempre tive mentores para o escritório de advocacia, sabe, que tem uma expertise maior do que nós temos para cada área de negócio, e está aberto a aprender com todo mundo mesmo, independente, eu falo que é aprendizado 360 graus, é o grande diferencial, e independente da área que você esteja, para crescer no mundo corporativo. Eu conto um caso que é muito interessante, que o meu maior desafio, quando eu trabalhei na Peugeot Citroën, a gente mandava carros consignados para rede de concessionárias. E esse era uma sistemática que só existia no Brasil. A matriz não gostava, mas o Brasil tinha convencido de que aquilo era seguro. Até que nós mandamos 60 carros lá para Caxias do Sul, nunca vou esquecer. E o concessionário sumiu com esses carros. E o time de liderança falou, Márcia, assim, se a gente não recuperar esses carros, tá toda a liderança na rua, porque lá fora eles achavam que isso era seguro. Eles avisaram. Isso não é uma prática que a gente está achando interessante. Começamos a investigação, vai para Caxias, passei 3 meses lá tentando buscar os carros. Gente, assim, fazendo uma longa história curta, né? Eu sempre tive o hábito de quando a faxineira entrava na minha sala, eu parava o que eu estava fazendo para tentar como aquela senhora ia. Eu acho que isso também numa organização é muito importante, porque você é percebida sempre como um exemplo
para quem Sim. está ali ainda num nível mais baixo. E um dia ela entrou na minha sala, eu falei, bom dia, como está a senhora? Eu queria falar com você. Eu falei, pois não. Olha, eu sei que eu entro aqui toda vez para limpar a sua sala, eu vejo você trabalhando num caso dos carros que sumiram, e eu estava na sala de fulano, e ele nem percebeu que eu entrei, que ele não me falava oi, e eu ouvi tal coisa. Bom, aquela informação foi a Nossa. informação que desvendou todo o O novelo ali, mistério. e nós recuperamos os carros. Então eu brinco que foi o dia que a faxineira salvou a diretoria inteira, né? Para a gente ver como é importante realmente Estar aberto. você estar aberto e ter Sim. esse networking com todo mundo. Vem algum aprendizado, não importa da Com onde. certeza. Que, É. poxa, né? Com Aquilo- certeza, porque A muitas gente- vezes a você gente... nunca ia imaginar que ela ia lhe trazer uma pista para você achar de uma solução. coisa que estava colocando a cabeça de todo mundo na linha de olho. É. E é Meni- interessante, né, essa questão, quando a gente fala de estar aberto, de estar atento, né, aos feedbacks, às dicas. Quanto mais você sobe na posição, acho que é outra coisa que a gente aprende na cadeira. Quanto mais você sobe, mais os seus soft skills são demandados de atenção, de cuidado, né, de reconhecer o outro, de ter um processo empático. Diferente do que nós imaginávamos há 20 anos atrás, falando de gerações, né, quando lá na geração Baby Boomer, vou puxar para a geração que é outro tema que eu adoro, talvez há 20 anos atrás, nós, quando olhávamos para o comitê executivo, nós víamos pessoas muito mais mandonas, autoritárias, né? Até a gente mesmo lá atrás, né? Olha como o mercado mudou. É. Né? Até Hoje, a gente. até a gente, porque nós tínhamos uma escola que era uma escola autoritária. Olha como o mercado, você estar aberta e atenta às transformações do business é outro ponto crucial. Porque você tem que se desenvolver conforme o business se desenvolve, né? Tá todo Conforme mundo, o mundo, né, se o mundo se desenvolve. desenvolve. Então, hoje a gente fala de um comitê executivo que tem que ser muito mais atento, muito mais solícito, com um processo muito mais empático, com um processo muito mais cuidadoso, porque de fato as PJs estão nos observando. Qual é a característica do líder que ela quer? Antigamente, quanto mais entregador de resultado, custe o que custar, não importa, passando por cima das pessoas, lá na Quanto geração mais trator, melhor. que era uma característica baby boomer, né, da geração baby boomer. Mas você subia. Hoje é completamente diferente. Né? Claro que você tem que entregar resultados, mas com um olhar empático de business partner, olhando para a área, né, olhando para o colega, dando suporte para o colega. Então, eu Mas acho tu achas que isso já está estabelecido ou a gente ainda está no processo? Eu acho que estamos num processo, assim, vou refrasear aqui. Eu acho que já está estabelecido que o novo modelo de gestão ele vem muito mais empático, muito mais cuidadoso, né? Porque a questão de diversidade, inclusão, direitos humanos, ela está estabelecida, é uma questão de sustentabilidade empresarial. Então, isso, na minha visão, isso está estabelecido, mas num processo de transformação, porque vem outras coisas por aí. Né? Num momento em que acho que as empresas estão preocupadas, as pessoas perderem a posição para a tecnologia, porque vem inteligência artificial e fica se fomentando muito, tem uma outra questão que nós, gestores, somos provocados, que é cada vez mais cuidar das pessoas e também desenvolver novos talentos, novas funções. Né? Então, o time que era muito operacional, hoje ele tem que ser muito mais estratégico. Como que a gente desenvolve um time muito mais estratégico? Né? Porque as empresas não estão cortando cabeça, elas estão desenvolvendo cabeças, né? Acho que fazendo com que as pessoas produzam mais e melhor, né? Se tenham mais criatividade, estejam abertos a pensar em novas soluções, naveguem por outras áreas, equipes multi-skills. Então eu vejo que uma transformação demanda disso do gestor, né? Hoje eu me vejo muito mais provocada a ser uma gestora que olhe para o time e desenvolva o time sob aspecto criativo do que eu era no passado. Né? Então, por isso que eu falo que é uma transformação. Né? Então, sim, Mas, temos que ser empáticos, mas mais criativos, mais cuidadosos, enfim. Eu acho que é um processo de transformação, mas que ele está acelerado. Justamente porque a gente tem esse colaboração geracional. Eu não sei se vocês viram outro dia que uma jovem, ela foi contratada e no dia seguinte ela pediu demissão porque ela disse, poxa, mas eu não sabia que eu tinha que trabalhar 8 horas. Isso é real. Foi publicado. Eu acho que eu vi isso daí. Eu achei até que era um meme. Exatamente, né? E é real. Então, o que acontece? A gente sabe que hoje a gente tem uma geração que não está disposta a trabalhar 8 horas por dia. Não é a qualquer nós custo. Estávamos não é a qualquer custo. Sim, nós Então, você precisa balancear. E acho que tem um grande ganho. Sabe aquele negócio? A diversidade, ela sempre traz ganho. Inclusive a diversidade geracional. Só que aí, para você, gestor, isso requer uma habilidade adicional. Como é que meu time vai performar onde eu posso demandar das pessoas
coisas diversas. Desde a jornada de trabalho, quanto tempo de resposta, a forma de resposta. No outro dia eu estava rindo muito, porque falaram, bom, com uma geração mais nova, a comunicação é por emoji. Né? E até um colega meu estava contando, ele contou num congresso, que ele falou que ele tem uma colaboradora, acho que no México, que chama Honey. E ela é bem mais jovem. E ele falou que nessa geração mais jovem não se põe joinha, põe coração. Então ele chamou lá a Honey, e a Honey respondeu coração. E a mulher dele falou assim, pô, o que você tá falando? Honey e coração? Não é uma combinação muito Não é boa. uma combinação suspeita, né? Então, tudo isso a gente precisa aprender, precisa estar aberto mais do que nunca. Também é o feedback, não só técnico, mas esse de skill comportamental que vem de todas as gerações e que está tão acelerado que eu acho que esse processo de transformação, ele também está acelerado. Até porque a gente combina com uma coisa que eu acho que foi a pandemia, acho não, tenho a convicção, a pandemia acelerou muito, que é o olhar para a saúde mental. Eu ia falar isso. Porque se a gente não olha para... Eu acho que fez acelerar a questão do cuidado da saúde mental, né? As empresas, elas estão buscando como é que eu trato os colaboradores, não como trator, não como resultado a qualquer custo, mas como é que eu faço isso de uma forma... Que ele dê mais resultado. Ele dê mais resultado e seja mais leve. Que ele não sofra a cada reunião que ele vai apresentar um resultado para você. Aparentemente, isso não... Antigamente você achava que não tinha, né? Como você fazer resultado e ter De um forma ambiente leve. de forma leve. Tinha essa crença absoluta de que era impossível. Hoje em dia, eu acho que já se vem construindo e já se vem percebendo que tem como, só que dá mais trabalho. Dá muito mais trabalho. Esse é o trabalho É isso que eu queria chegar com vocês. É isso. Esse é o trabalho. Como É mais fazer fácil no chicote banquinho. por óbvio. E demanda menos do seu autodesenvolvimento. Porque nós somos da geração baby boomer. A gente não pode esquecer de onde viemos. Nós aprendemos com ela. Então, quando a gente fala de estar se transformando, se reinventando, e a empresa te provoca para isso, é porque você vai ter que estar cada vez mais apta a dar resultado naquele momento atual. Então, hoje nós temos que dar resultado com a nova geração. Sim, né? Se a gente somar uma empresa, tem estudos que falam que mais ou menos 70% dos colaboradores estão ali entre o Y e o Millennium. Você imagina, é muita gente. Só que são geridos por X e Baby Boomers. E o X e o Baby Boomer é resultado na veia. Então, como que a gente combina? Esse é o grande desafio, né? E, na minha opinião, esse desafio ele é combinado com essa humildade de você estar aberto a ouvir e aprender com eles. Eu acho que é muito importante, porque o que você falou é resultado na veia, mas hoje você pode entregar um excelente resultado. Mas se você tem um problema de liderança, né, porque você está sacrificando o seu time ali, pessoas sua carreira adoecidas, seguramente... afastamentos. Exatamente. A sua carreira vai ficar sua carreira vai ficar comprometida. Eu já vivenciei vários casos de pessoas que eram brilhantes na entrega de resultado, mas realmente não puderam continuar por uma questão de ter um feedback do time de que sacrificava a saúde mental. Né? Não é mais a qualquer custo, né? Não é mais a qualquer custo, de jeito nenhum. O que é o meu aprendizado sobre isso? A gente tem que ter uma escuta muito ativa e individualizada, sabe? Um discurso, uma conversa muito aberta. Para você entender, por exemplo, outro dia, eu tenho uma líder no Canadá que ela é muito boa nisso. Ela sempre, a gente tem um sistema de reconhecimento interno, que você dá um valor significativo, como fala? Ai, meu Deus, me fugiu a palavra. Simbólico. Exato, um valor simbólico, né, para reconhecer algum bom trabalho. E ela realmente usa essa ferramenta com muita frequência para o time dela. E justamente porque é simbólico o valor, eu vou confessar aqui que eu não usava tanto. Até que conversando com ela, ela falou para mim, sabe por que eu uso muito? Porque para mim é muito importante receber. E eu falei, poxa vida, eu não dava tanto valor para isso, porque o valor financeiro é simbólico e ela já é uma líder do país, mas para ela aquilo era importante, até porque é de uma geração mais nova do que a minha. Então acho que a escuta ativa nunca teve tão presente. E quando a gente fala em carreira internacional, de novo, a escuta ativa, acho que você tocou num ponto excelente da comunicação, mas a linguagem corporal. Eu fui fazer vários cursos de linguagem corporal e hoje de presença na câmera, né, já que a gente faz muita coisa individual, e fui aprendendo. Por exemplo, quando eu trabalhei na empresa coreana, eu aprendi que você quer, assim, acabar com a sua imagem numa reunião, numa entrevista, é cruzar o braço. Porque para eles, cruzar o braço é estou fechado ao conhecimento. Então a gente tem que aprender muita coisa e estudando muita coisa da cultura para conseguir navegar bem e passar a nossa mensagem principal. E aqui me pondo vulnerável, porque acho que o líder tem que se pôr vulnerável,
eu acho que o grande desafio, você vai me contar porque eu tô curiosa para saber, é a questão do idioma. Por mais que a gente aprenda, nós não somos nativos, né? É claro que meu nível de proficiência não é o mesmo da maioria dos meus colegas que estão Que nos Estados nasceram Unidos ou lá. até mesmo em alguns países da Europa e etc. E isso, às vezes, faz com que a síndrome do impostor venha ali, sabe? Atormentar a nossa segurança. Acho que esse é um ponto, não sei para você, Super, Fábia, não, mas que super concordo. sempre pega. E, apesar de quase 30 anos trabalhando aí em empresa multinacional, acho que está sempre presente. É um ponto de uma rotina dentro da psicóloga, né? Eu falo, eu levei para minha terapeuta, por óbvio que eu levei, né? Porque, por óbvio, porque essa questão da síndrome da impostora, né? É uma coisa que eu também vivi muito, né? Por quê? Porque você vai, você estuda, aí você quer uma certificação, aí você não para, porque você está sempre querendo buscar a afirmação do outro, né? E a minha terapeuta me deu várias dicas, justamente de você observar, porque eu sou de uma empresa francesa, esse é um lado positivo, uma empresa francesa. Então a empresa não é nativa no inglês. Ela é francesa. Todos nós estamos na segunda língua. Mas a língua é Com inglês. exceção, a língua oficial é inglês, porque é uma empresa multinacional, a única língua que todos os países devem falar. Né? Tá. Então, isso foi muito bom para mim, porque eu passei a observar todo mundo falando inglês. Então, quando o meu CEO fala inglês, ele é francês falando inglês. O inglês dele é ótimo, mas é francês falando inglês, né? Então eu comecei a observar os colegas, isso foi me dando um conforto. Eu não Você sou viu que ser única. vulnerável é normal. Todos nós somos, com exceção dos colaboradores dos Estados Unidos e Canadá. Por óbvio, mas que por óbvio. eles só falam inglês. Enquanto nós não temos que falar inglês, português, espanhol E francês agora. Percebe? Então, assim, isso foi o que foi me tirando essa síndrome da impostora e me colocou num lugar em que todos nós somos vulneráveis. E todos nós, executivos no Brasil, que temos que falar inglês, estamos na mesma posição. Eu acho que isso foi uma forma que eu busquei para me gerar mais conforto e menos dor. Porque realmente é E dolorido. que acaba te não é deixando mais simples. à vontade, né? Mais à vontade. E agora, né, para o próximo step, tem que vir uma outra língua. Se eu quiser dar o próximo step da minha carreira, ir para Paris, eu tenho que falar francês. Começa de novo, a gente está sempre começando de novo. Mas você sabe que um dos livros que me inspirou muito é A Arte de Ser Imperfeita, né? Aham. Sim. E Brené quando eu tô Brown, nessa, né? quando eu tô nessa situação, por exemplo, quando eu assumi a América Latina, eu não falava nada de espanhol. Até porque eu confesso, quando eu trabalhei na Peugeot Citroën, a língua oficial era francês. Na época, poucos franceses falavam inglês. Então, eu tive que aprender francês ali a toque de caixa. O inglês também a gente já tem, né, um pouco lá desde o colégio e etc. Mas espanhol eu nunca tive assim muita simpatia, sempre tive mais dificuldade para aprender do que os outros idiomas. Mas tinha que aprender e rápido, né? E o meu presidente América Latina me pediu para fazer uma apresentação em espanhol. Acho que tipo uma semana no cargo. Eu falei, gente, E agora? e agora? Aí eu lembrei, eu falei assim, eu só preciso de uma coisa, a coragem de ser imperfeita. É isso Entendeu? mesmo. E fui. Eu fiz uma brincadeirinha ali no começo, né, com o espanhol. Vamos falar portunhol, não vai problema, vamos E falar. vamos, e acho que a gente precisa disso. E parece bobagem, meninas, mas de verdade, eu acho que para as mulheres que buscam uma carreira internacional, essa questão do idioma pega muito. A menos que elas tenham morado lá fora, estudado lá fora, pega muito. E a gente realmente tem que fazer esse pensamento que a Fábia falou. A gente fala tantas outras línguas, e se eles forem falar português também, Nossa, vai ser uma Ai. tragédia. é isso. É isso. Então esse foi o maior desafio. Eu acho que a gentileza Eu com a acho que um gente dos mesmo, grandes desafios que eu diria assim, se você me perguntar, acho que a gente passou por muitos desafios. Hoje, uma presença assim mais forte na minha síndrome de impostora, quando ela tá modo on, ainda é o idioma. Por quê? Porque é diferente da Fábia, a minha empresa é uma empresa americana. diferente. Todos têm ali o seu inglês perfeito. E aí você sempre fica naquela posição, poxa, mas né, por mais que você fale, lógico que nunca vai ser a mesma coisa, né? Então isso daí é até uma oportunidade onde poderia ser um limite, né? Eu peguei essa tua última fala de falar de que a língua poderia ser uma limitação, mas na verdade vocês usam isso como uma oportunidade de desenvolvimento, de crescimento, de expansão, de poder olhar outros mercados, fazer outras coisas, falar com outros países. Então não te limita, mas te dá a oportunidade de seguir. Mas é o primeiro step, né? Acaba sendo condição, porque não tem como fazer uma carreira internacional se você só falar português. Você tem que falar. Mas a gente precisa saber vender isso de uma forma positiva, porque eu acho que
a nossa capacidade de falar outros idiomas mostra que nós somos fast learners, né? E mostra uma coragem. Então, por exemplo, toda vez que eu vou fazer o meu annual review de performance, eu já começo ali lembrando que eu cuido de 50 países e que eu cubro 4 idiomas. Então eu relembro, sabe? Olha aqui, eu cubro um negócio em francês, em espanhol, em português e em inglês. Né? Por quê? Porque para eles não é. E normalmente a minha chefe fala isso. Nossa, mas como vocês falam tanto idioma? A gente não tem a cultura de falar outro idioma que não o nosso próprio. É porque eles estão numa zona de conforto, né? sim. Que Total. acaba limitando. Isso te empodera, né? Você se posicionar como de fato uma executiva que tem que falar outras línguas e que se comunica em outras línguas e soluciona problema em outras línguas. E não é só falar outra língua, mas é entender o que acontece naquele país, entender o modelo governamental daquele país, porque nós, advogadas e área de compliance, temos que entender qual é a crise governamental do país, o que aquela legislação demanda. Por mais que como executivas a nossa visão seja uma visão 360, você tem que entender, né, as diferenças no Brasil, Colômbia, Estados Unidos, Canadá, enfim, você tem que ter uma visão macro, até para poder dar uma diretriz para sua equipe. Então, se você se posiciona dessa forma, isso te empodera. Eu acho que te empodera até no seu auto-reconhecimento. Bom, eu sou capaz, né? Eu já cheguei até aqui, eu cheguei até a América do Sul, mas eu quero ir um pouquinho mais para a América do Norte. Eu sou capaz, eu cuido da América do Sul toda, né? 12, 15 países, diferentes legislações, diferentes culturas, diferentes mindsets. E o espanhol também, se a gente pensar no espanhol, cada país da América Hispânica é um espanhol diferente. Né? E a gente vive cometendo erros porque né, eles têm formas de falar diferente. Então, eu acho que esse posicionamento te encoraja a continuar estudando, continuar se dedicando, se desenvolvendo para estar apta para o próximo passo. Ô, Fabinha, a gente falou aqui bastante dos desafios profissionais, né? O que vocês enfrentaram e um pouco dicas que vocês trouxeram aqui de como enfrentar esses desafios. Mas me fala qual foi o seu maior desafio pessoal. Pessoal, meus filhos. Eu tenho uma filha de 27 e tenho um menino de 9. Eu acho que durante pelo menos uns 7 anos dessa jornada, desse meu plano de ação, eu abri mão de estar com eles para estar estudando, sem dúvida. Né? Então, além de ter feito, já fiz 3 intercâmbios por essa questão da língua, fui fazer especialização fora, então eu tive que optar não estar com eles, meses e meses a fio. Então, acho que esse foi o meu desafio pessoal, o maior desafio pessoal, de conseguir explicar para eles, mas também abrir mão do tempo de estar com eles. Né? Mas não é impossível, vou dizer assim, hoje que eu tenho uma de 27, de novo, hoje que Gabi tem 27 e que eu vejo que a vida dela é muito mais fácil com o Júnior. Com o Júnior eu explico, filho, olha, ano que vem mamãe vai ficar 1 ano fora nos Estados Unidos. Você vai para as férias, vamos conhecer, você vai entender onde mamãe tá. E eu consegui transformar num caminho porque aprendi com a Gabi que não é tão sofrido. Porque eles vão crescer com 17, 18, eles vão morar fora, vão fazer faculdade vão procurar o fora caminho deles. e vão viver a vida deles. Eu acho que eu me tornei uma mãe não tão controladora, porque eu entendi que eles vão viver a vida deles, então eu posso viver a minha. Acho que esse foi um lado muito difícil no começo, mas que hoje foi libertador. Ah, é muito bom É bom, isso. legal, né? Porque a gente normalmente tem uma culpa, A né? gente se Quando cobra a gente se muito. escolhe. Não, sem dúvida. A gente se cobra demais e quando a gente chega nesse ponto que você tá, que a Lívia já tá com um filho de 30, eu com de 27, ela daqui a pouco, a mais velha tem 20, né? A gente percebe isso que você falou, eles vão voar. Eles vão voar e se a gente for fazer um balanço... E que bom que a gente se priorizou. Imagina se a gente não tivesse se priorizando. isso. Se a Tem gente uma tivesse agora frustração muito grande, frustração e cobrança. Porque imagina o que é cobrar um filho. Tipo, poxa, eu não dediquei a minha carreira, eu não dediquei a, né? Porque eu tava cuidando. É terrível essa terrível. Eles não Botar merecem. esse peso, não merecem. Né? Eles não merecem. merecem. Então, Eu estava falando aqui no início, eu fiquei 8 anos fora do mercado, que meu marido foi transferido várias vezes. Eu trabalhei enquanto a gente estava nessas transferências, mas nada muito assim, porque cada ano a gente estava num lugar diferente. E quando eu me estabeleci de novo em São Paulo, graças a Deus eu voltei e tenho a minha vida, porque hoje eu não sei, eu ia estar louca. É um vazio, né? Um Bem vazio. né? Mas você sabe, eu vou compartilhar aqui um pouquinho diferente, porque eu aprendi um pouco tarde demais isso.
quando engravidei da minha filha, a minha primeira reação foi o que minha chefe vai pensar disso. Não era se meu marido ia ficar feliz. Olha, É o que minha chefe vai pensar disso e eu acho melhor eu não contar por enquanto, sabe? Porque não é um bom momento. E aí minha filha nasceu, eu não tive nem licença maternidade, porque eu achei que eu não deveria ter licença maternidade. olha isso, Ninguém me gente. falou pra O mim. nível de cobrança é alto cobrança. Era meu. Né? E a mesma coisa com minha segunda filha. E eu diria que eu fui uma mãe muito ausente na primeira infância delas. Por quê? Porque eu precisava resultado na veia, né? A gente precisava trabalhar 15 horas. Meu marido foi muito mais presente do que eu fui. E agora que a minha mais velha tá com 20 e que eu me aproximei muito delas quando a gente ficou em casa com a pandemia, mudamos para o interior, então fica mais fácil poder buscar, ficava mais fácil buscar na escola do que aqui, eu nunca ia buscar. Né? E a minha filha um dia falou para mim, mãe, você tá querendo uma proximidade que a gente nunca teve, porque você tá querendo recuperar uma história que você perdeu o timing. Né? E ela foi trabalhar isso em terapia e eu também. E hoje a gente realmente tem uma proximidade muito grande, recuperamos isso, acho que nunca é tarde demais para recuperar, mas foi um desafio pessoal tardio para mim. E que eu entendi que quem impôs aquele ritmo de que eu tenho que trabalhar, de que eu não posso, que ninguém pense que a maternidade está me impedindo, fui eu mesma. E Mas por uma cultura, né? É. Porque existia muito isso. A Existia, mulher tá por para trás óbvio. porque a mulher tem que ser mãe. A mulher, a maternidade atrapalha. E muitas vezes a gente quis dizer que não. Exato. Eu E já eu era a passei na minha única cabeça. Eu não vou mulher. dizer que eu tenho que levar meu filho no médico. Não posso. Não quero E eu dizer era que a eu tenho que única levar meu mulher filho. na diretoria. Então, ninguém saía de licença maternidade, eram todos homens, né? Nem existia licença paternidade naquela época. Então, como é que eu vou me ausentar? Mas eu fui colocando, né, esses limites e essas barreiras. E que hoje eu sempre falo, eu não recomendo para ninguém. Porque não é saudável. Não foi saudável para minha relação com a minha filha, não foi saudável para mim, seguramente eu também não estaria inspirando os meus liderados da forma correta. E tem uma frase que fala: você tanto trabalhou para que nada faltasse na sua casa que quem faltou foi você. Nossa, que forte. Forte. E hoje eu falo: quem faltou fui eu. Esse acho que foi um grande desafio pessoal aí recentemente, hoje eu considero praticamente esperado, mas foi algo relativamente recente. E uma outra desafio pessoal, o meu casamento e o pai das minhas filhas é o meu segundo casamento. O meu primeiro casamento foi um casamento de 2 anos, a gente teve ali uma série de questões, mas acho que a diferença de pensamento no que buscar na carreira foi também um componente importante ali para o casamento não ter dado certo. E isso me fez trazer para mim mesmo o ensinamento de que eu preciso ter ao meu lado alguém que me apoie naquilo que é importante para mim. Sim, excelente. Ter uma carreira é importante para mim. Ter um reconhecimento é importante para mim. Eu não vou ser feliz se eu não tiver isso. Então, você topa, você me dá, Já vai dar o seu combinou corpo. antes, né? No Perfeito. segundo. Isso fez muita diferença no meu crescimento profissional e, por outro lado, fez com que o casamento também fosse saudável. Não é? Olha, vou usar a sua fala, porque eu não pensei nisso, mas eu tô no terceiro casamento. Então, Eu também tô no terceiro. por óbvio que alguma coisa dessa minha vida workaholic faltou, sem dúvida, né? Então eu tô brincando, mas por óbvio que meu primeiro ex-marido e o segundo ex-marido sofreram com a minha ausência, né? Porque a gente não costumava combinar o jogo. Pá. Então, exatamente. A gente isso se eu falei, apaixonava, falei, casava, dá uma vou casar, ligada combina o pra ele jogo. agora. Ligar e falar, olha, quem sabe agora se combinar o jogo. Ai, que horror. Mas enfim, é isso. A gente, algumas coisas caem. Mas se eu puder deixar um aprendizado, a gente que aprendeu com a dor, né, pensando no processo mentoria, eu acho que a gente tem que sofrer menos, né? Uma vez que a decisão está tomada, uma vez que a gente se reconheceu de que isso é importante, de que isso passou a ser um sonho, como foi no meu caso, passou a ser um sonho, eu tenho um plano de ação estabelecido, um planejamento estratégico determinado, isso está me trazendo um retorno, mesmo que não seja um retorno financeiro, porque ele demora para vir. O primeiro retorno é de satisfação. Poxa, eu consegui step by step, que eu estou caminhando, né? Mas uma vez que você olhou para isso e se reconheceu, eu acho que tem que estabelecer que isso é o seu sonho, a sua meta, e que você não pode sofrer com a jornada, porque a jornada ela é maior do que a chegada. Né? Assim, eu mesmo que estou na jornada, né? Porque a jornada é a vida, né? A chegada... Porque a gente, e tem isso, né? Você vai viciando nas suas conquistas. Eu queria América do Sul, agora depois queria México, depois queria América do Norte, agora talvez eu queira Europa, porque você vai aprendendo a ser feliz com essa, né? Com
com essa visão complementar que você vai tendo do mundo. Eu acho que esse é um outro ponto. Ter carreira internacional, você tem que gostar do mundo. Você tem que gostar Você dessa tem que visão querer complementar. aprender também, Você tem né? que querer Com a aprender. diferença. Então, acho que esse é uma dica, talvez. É legal a gente olhar para uma carreira internacional. Poxa, ela viaja demais. Não, ela fica 6 meses fora de casa. 6 meses fora de casa é muito legal. Mas também tem muito, né? Você tá abrindo mão de muita coisa. Então, Sempre você se tem, paga um preço, né? você tem que olhar, eu gosto disso, porque cada hora falar com uma pessoa de um lugar, falar 5 vezes, 6 vezes de forma diferente a mesma coisa, para mindset, né? Tem todo. Se você olhou e achou que isso é o seu sonho, é o que você quer, tem um fit com você, não sofra com a jornada, né? Estabeleça ela. E agora acrescento a minha fala o que a Márcia falou, combine o jogo com os seus parceiros. Né? Diga, isso é importante para mim, vamos junto, porque assim a gente curte a jornada. Eu acho que curtir a jornada é libertador e até te ajuda a chegar lá mais rápido, Fica você tá mais mais fluido. feliz. É. Não E é? curtir Você a fica mais dois é feliz. muito gostoso. E E obviamente é possível, que né? é muito possível. Eu falo que eu sou aqui um exemplo vivo. Mas é um desafio, né? É. A gente ter um parceiro que esteja do nosso lado. Como você falou, né, Fabinha? Eu tive 2 que eu tive que abrir mão, porque para mim, a minha carreira é importante para minha satisfação pessoal. Então, até você encontrar, né, Um parceiro. um parceiro que Gente, é muito difícil. Eu vivi um desafio contrário. E eu larguei a minha carreira porque o meu marido foi transferido diversas vezes. O que também dói. Você foi esse parceiro, percebe? Eu fui esse parceiro. Você foi esse parceiro E contrário. que dói, porque eu também deixei coisas pra trás. Eu deixei coisas na mesa. Que hoje eu tento recuperar o tempo perdido. Mas que ao mesmo tempo, eu durante muito tempo eu dizia, por que tu? Por que tu? Porque também não houve, ninguém combinou o jogo, aconteceu. E fez sentido naquele momento. Naquele momento fez sentido aquela escolha. E depois eu comecei só a me perguntar, meu Deus, será que foi certo? Será que não foi? Eu perdi coisas, hoje eu não tô onde eu gostaria de estar. E aí eu disse, não, agora eu vou voltar e vou correr atrás da da realização. minha realização. E agora ele tem que ser compreensível e entender que você vai faltar É isso, em alguns naquilo que ele momentos. estava É isso, acostumado. naquilo que ele estava acostumado. Porque Que é importante acaba pra mudando você. a rotina, muda a dinâmica, porque é importante para mim. E isso tudo é muito desafiador, tanto estar do lado que tu estiveste, como estar do lado que eu estou, porque não é fácil quando não tem uma combinação, quando não é algo que os dois Não é lados. parceria, né? Acho que o que é consenso é que fácil não é. É muito possível. Acho que tem um passo a passo obrigatório, aprender a língua, aprender a cultura, realmente estudar, conhecer localmente, conhecer o país, conhecer a legislação na nossa área. Se não é legislação, é a técnica. Acho que tem isso, que é um caminho, mas que ele não é fácil. Ele é possível, né? Ele é planejável, ele é executável, Mas é desafiador. mas ele é desafiador. Né? Então, não dá para dizer que uma carreira internacional que cada vez mais, como as empresas têm menos budget, eles aumentam o nosso escopo, eles não diversificam a nossa posição. Então, eu e Márcia, que atendemos a América toda, assertivamente, anos atrás, já tinha 3, 4 Fábias cuidando da América toda e 3, 4 Márcias. Agora as empresas estão no caminho inverso. Elas estão dando mais escopo para aqueles líderes que já dominam alguns países. Então, está diminuindo a posição, né? As posições internacionais, eu penso. Isso te traz mais desafio. Então, se você quer essa posição, você tem que realmente Mas traz oportunidade. Sim, claro. Eu acho que o importante Leia-se, quando eu falar desafio no meu mindset, Anda leia-se junto com oportunidade. Porque aí você vai. Eu comecei na CIS cuidando do Brasil e cuidando só do jurídico. Aí veio e falou: putz, mas precisa de alguém para cuidar de compliance na região. Opa, tô aqui. Agora de proteção de dados. Opa, tô aqui. Eu falo: se você tá aberto a ganhar mais habilidade técnica, você também vai ter mais oportunidade, justamente porque anteriormente você ia pensar em uma caixinha. cabeça para cada coisa. Hoje as empresas têm essa necessidade. Então, se você estiver atenta, vira oportunidade. Eu brinco que eu faço tudo, eu sirvo um cafezinho se me pedirem. Né? É isso. Porque sempre virou oportunidade e vai virar. Hein? Tá aí o 6º passo da carreira internacional. Você tem que ser hands-on, não tem jeito. A gente cresce, mas você tem que estar aberta a fazer mais. Né? Acho que essa é uma outra característica. As empresas reduzem budget, as empresas cada vez mais querem ter menos trabalho, o corporativo querem delegar mais para as regiões, então ela precisa ter pessoas mais fazedoras embaixo. Dependente da sua posição, né? Outra coisa que não existe mais você entrar na sala do executivo, onde tem alguém ali servindo café para ele, e ele é intocável. Ao contrário, as portas estão abertas, cada vez mais, open space, e cada vez mais nós temos que estar de portas abertas para as pessoas e para o trabalho.
Uhum. né, para as novidades do mercado. Vem ESG, vem direitos humanos, isso tudo está batendo no jurídico, está batendo no compliance. Né? Do mesmo jeito que para o marketing está acontecendo do mesmo jeito, para vendas está acontecendo do mesmo jeito, para operações, as áreas estão se tornando multi-skill. Acho que esse é um outro ponto. Tem muita bola dividida, Muita né? bola Quem pegar dividida. primeiro. Isso daí é. E se você é multi-skill, se você está aberto a aprender, você tem facilidade para A assumir. captura mais rápido, Captura. né? De Captura quem, mais de quem mais tá rápido. desorientado. É. Bora recapitular as 6? Tu falaste as 6, eu Vamos fiquei tentando lá. me lembrar Vamos desde de a novo. primeira. Vamos, Primeiro, vai. né? Ó, que nossa Márcia começou falando dessa visão de ter sido cliente fornecedor, uma visão 360 do mercado. Segundo, multidisciplinar, total. Terceiro, ter essa flexibilidade e essa abertura de ouvir, de falar com as pessoas, etc e tal. Questão Quarto, geracional. geracional. Quinto, língua. Sexto, cultura. Hands-on. Hands-on. Pronto. Olha, tem que anotar, depois vamos anotar pra gente. E tem um sétimo que é A muito gente podia ter uma importante. lousa pra Podia ter um negócio pra gente Networking. escrever aqui. Né? Networking. Sétimo, Networking, assim, eu falo que é networking na veia. A gente precisa para tudo. E quando a gente está falando Gente, de carreira impressionante. internacional, e não é focar só no teu network no país que você está sediado. Né? A Flávia comentou da legislação de privacidade europeia. Para mim foi importante, eu falei, poxa, eu quero assumir a área de proteção de dados. A primeira experiência em proteção de dados vem da legislação europeia. Quem lá na Europa, dentro da minha empresa, cuida de privacidade? Deixa eu ter umas mentorias, ponte ali, mentoria né? com essa pessoa, né? E você vai criando ali canais de relacionamento, lembrar que carreira corporativa também tem muito isso, não é só mentoria, você precisa de um sponsor. Você precisa que alguém Aí eu acho que é pra fale- tudo, não é só internacional, é né? verdade. Eu acho que a questão do networking, da questão pra do tudo. sponsor é pra tudo. Talvez o internacional te traga o desafio que é Sim. mais difícil de você De você criar essas fazer. relações. Porque você não tá ali, né, com a não pessoa tá ali. pra marcar um café. Por exemplo, eu falo que eu tenho meu planejamento estratégico de networking. Então, por exemplo, toda sexta-feira eu me obrigo a olhar para minha agenda e falar com quem que eu fiz reunião que eu ainda não conhecia muito bem. Deixa eu mandar uma mensagem para essa pessoa e falar, ó, foi bacana essa conexão, pensar em alguma coisa em comum para manter a conexão viva. Isso dentro da Cisco. Fora da Cisco, qual é uma conexão minha que está dormente? Deixa eu mandar um oi, tudo bem? Vi tal coisa, pensei em você, sabe? Muito importante. Eu acho que isso é importante. E quando eu olho para minha carreira, todo o meu movimento de empresa foi por network. Todo. Eu nunca me apliquei a uma posição. Foi alguém que me Lembrou de indicou você. porque trabalhou comigo. Então, isso é tão importante para que a gente faça o movimento de carreira, seja ele mudar de empresa, seja ele crescer na empresa. E é um to-do ali. Não é fácil, não. Sem dúvida. Não é Sem fácil. dúvida. E a gente às vezes resiste, né? Mulher ainda mais. Né? E a gente tem, de novo, entra a parceria. Porque às vezes esse networking, né, é você ir viajar e falar, eu vou agora, acabou aqui, eu vou jantar fora com alguém. E teu marido vai falar o quê? Ó, Flávia, lá na Europa jantando fora, né? Porque isso faz Mas é faz muito parte. importante. É O muito Flow tá nos importante. dando muito isso. O Flow tá nos abrindo. Quanto que eu iria te conhecer, né? E que bom tem o Flow. Eu não teria. Talvez a Flávia, sim, porque ela era amiga da Andréia, a gente pudesse se encontrar no aniversário da Andréia. Mas o Flow Mas tá isso nos conhecer de uma dando forma isso. diferente, né? Agora a gente se conhece Não de uma com- forma não com mais troca, aberta. né? Você sabe É que muito você falou de rico. network, eu quero contar uma história super engraçada que tem tudo a ver com network e essa diplomacia, rapidinho. Trabalho numa Não, empresa tô amando, eu não quero mais nem saber do roteiro. Eu já nem Empresa sei o que tá escrito. francesa. Já até desliguei, né? Já até. Enfim, eu trabalho numa empresa francesa e é muito difícil fazer amizade com um francês. Não, é muito diferente do que a gente faz no Brasil, é muito diferente do que a gente faz na América Eu vi isso Hispânica. naquela É série muito mais difícil do que a gente faz Emily em Paris. a América do Norte. Fazer amizade com o francês, eles mantêm um distanciamento, uma questão cultural. Sim. Não quer dizer que você não vá conquistá-los, mas é uma conquista, né? Bom, e eu comecei com o meu jeito e aprendendo sentada na cadeira. Primeira vez que eu fui para Paris, que foi no dia da minha entrevista, eu fiz a entrevista, passei na entrevista e fiquei para trabalhar, porque eu estava em Portugal fazendo MBA, lembra que eu contei? Então, fui fazer a entrevista, fiquei. Bom, já entrei na sala para falar com as pessoas, já queria abraçar e beijar, já comecei apanhando ali, porque ninguém olhava, né? Bom, segunda vez que eu fui, eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou levar um presentinho, porque fui levar um presentinho brasileiro, né? O que eu levo para eles, né? Falei, vou levar um creme de mão para as mulheres, um de barbear para os homens. Bom, levei, eles acharam esquisito. Terceiro ano, e assim eu fui. Até que no meu último ano, agora tô há 6 anos na Cor, eu levei óleo essencial. E levei com um bilhetinho em português com tradução em inglês.
5 anos depois, quase 6 anos depois, na minha sexta reunião com o time lá anualmente, que eu dei o presentinho. Ele disse, nossa, eu estava até esperando o seu presentinho. Porque Mas o que eu quero você dizer- educou eles a Porque eu receber fui- então, presentinho. a gente foi se conhecendo. Então começaram a entender, mas por que a Fábia faz isso? Não é normal. Deve ser meio doida, mas tudo bem. A segunda vez, ela de novo. Terceiro, no 5º ano, eles estavam esperando o meu presente. Então, assim, foi uma construção. Porque eu acho que tem também, ligando um pouco da carreira internacional, nós temos o nosso jeito. Como que a gente usa o jeito brasileiro de ser para encantar o mundo? E a gente encanta. Muito. Sim. Nós somos muito mais trabalhadores e é verdade, a nossa caneta dificilmente cai por uma questão cultural. E não sou eu e a Márcia. Brasileiro tem isso de característica, né? Segundo ponto, nós somos muito mais easygoing para lidar, né? Também de questão cultural, também de superar dificuldade, a nossa forma de fazer. Então, a gente tem essa flexibilidade de entender a cultura deles. Eles demoram para entender que eles têm que conhecer a nossa cultura, Sim. né? Então, acho que usar essas nossas características, né? Eu sou muito falante. Eu olhei para aquilo tudo e falei, poxa, é o jeito deles, mas se eu quiser crescer, eles precisam conhecer a Fábia como ela é. Não adianta a Fábia viver uma Se máscara. mascarar. A tua máscara Acho pessoal, que né? ficaria um 8º ponto. Porque isso vai cair um momento. Então eles tinham que conhecer a Fábia como ela é. A Fábia é falante. Ah, Fábia, eu gosto de sair à noite. Ah, eu gosto De levar uma lembrancinha. de levar ela morando. Eu gosto de viajar. Então, eles foram conhecendo, a gente foi se conhecendo. Acho que essa troca. E a gente se permitir ser quem a gente é. Claro, conhecendo a cultura, não invadindo o espaço Respeitando a do outro. cultura. Respeitando, mas também mostrando, usando a nosso favor as nossas características. Acho que fica aí Perfeito. um 8, né, dentro da nossa lista de itens a serem cumpridos. Acho que isso. Autenticidade. Autenticidade. Exato. Essa é a palavra. E eu acho que a gente tem que saber que a gente pode usar, pode e deve usar isso como diferencial. Então, lógico que a gente não pode ser mal interpretado. Então, eu sempre brinco, olha, eu sou brasileira, we kiss and hug, né? Tá aqui, eu tô fazendo isso porque faz parte da minha cultura, não porque tem qualquer má intenção aqui. E essa história do presentinho é muito bacana também, porque eu gosto de presentinho. As pessoas, todo brasileiro gosta, né? Então a gente leva a bala de coco, o brigadeiro. E realmente, na primeira reunião, só eu levei. Na segunda, a pessoa do Canadá já levou o vinho de sobremesa famoso canadense. E agora a gente acabou de voltar de uma que cada um, mesmo os americanos, cada um Tá levou vendo alguma como a gente- coisa. Ah, que legal. Né? Muito Então legal. eles também estão abertos a aprender Sim. com a gente. Escalonando práticas, né? Escalonando práticas. E a gente tem a questão também quando eles vêm pra cá, né? Nós somos Nossa, é um povo completamente. que recebe muito bem. Muito bem. Então, a gente vai pra lá, não sei pra você, Não, Fábia, total, eu vou mas dizer assim, o que eu ia dizer. sexta-feira, né? Tchau até segunda. Não tem, ninguém vai te perguntar, você quer jantar, você quer ir na minha casa, vou te E o levar seu pra final de passear. semana? Tá aqui em Paris, Não, vai fazer o não. quê? Problema Cada seu. um por si, né? E eles vêm pra cá, a gente leva pra churrascaria, a gente leva pra passear, Sim. eles voltam encantados. Então, também é uma coisa que eu acho que nos facilita o networking e facilita que eles tenham a proximidade e o entendimento de que esse diferencial nosso ele é positivo para Pro fazer business, negócio. pro business, Por é. quê? Porque você cria uma empatia com o cliente muito mais fácil. É isso. Agora eu estou fazendo um stretch assignment, que eu estou negociando um contrato com uma grande empresa americana, onde é totalmente nos Estados Unidos, uma das coisas que eu recebi da pessoa que passou esse deal para mim foi, olha, mas o advogado de lá, ele é super complicado. No segundo call, a gente já estava Entrosado. conversando, Best friend. porque assim, ele já veio para o Brasil, a gente dedicou os primeiros Sim, minutos a puxar uma conversa que eles Informal até, que né? eles não têm. Né? Que Então, a eles não gente- sabem fazer, vão eles direto não ao ponto. sabem. Vou direto São ao tão ponto. straight to the point que esquecem desse É, break the ice é, no início, na É verdade isso, é. é isso. E nessa toda essa trajetória, em tudo isso que a gente conversou aqui, teve algum momento, ou então agora, ou em algum outro momento que vocês destacariam que vocês estiveram assim, flow, eu tô plena? Algum momento vocês já estiveram plena ou vocês estão sempre olhando um próximo objetivo? A Fábia. eu Eu já acho sei que a eu resposta. tive plena Aquele dia que chegou assim, nossa, isso Cheguei. aconteceu, eu tô em flow. o dia que eu assumi a América Latina e o Canadá, eu estive plena. Até porque o meu chefe, sempre fui o backup dele. Então, teoricamente, e era o que eu esperava, né? No dia que ele anunciou que ele ia mudar de posição, eu esperava que eu fosse, olha, vamos mudar de posição, você vai assumir o meu lugar.
E ele falou para mim, não, eu vou mudar de posição e por política da empresa a gente tem que abrir um processo para minha vaga, inclusive com participação externa. E aquilo para mim foi um balde de água fria. Eu falei, Poxa, pô, então quer dizer, sempre é. eu venho anos me preparando para assumir a sua posição, fui seu backup e agora, a hora que a posição abre, vocês não têm certeza se sou eu? E aí eu até lembro que eu falei para ele, então se vocês não têm certeza que sou eu não vou nem me aplicar para posição. É o primeiro ímpeto que a gente Foi o tem, primeiro né? ímpeto. E aí eu falei, não, pera um pouco, eu tenho que entender que essa é a política da empresa, respira, Márcia, né? E eu me apliquei para a posição. E depois, quando eles confirmaram que eu assumiria a posição, foi por diversas E razões. participou de um processo normal. Processo normal. Com candidatos externos, inclusive. Internos, E quando eles me falaram que eu iria assumir a posição, olha, você está preparada por tais e tais motivos, mas também uma das coisas que foi muito positiva nesse processo é que nós sabemos que você esperava assumir essa posição automaticamente e você lidou com a frustração. Você continuou entregando, você se aplicou e etc. Então, nesse dia, para mim, assim, eu estava muito plena. Falei, não, se acabar aqui, tá tudo bem. Depois do dia seguinte a gente quer mais. E aí eu tô É isso. passada, Mas deu flow, né? Mas eu tava É que nem o flow videogame, total. quando passa a fase, dá o flow. Tava total. Ah, legal. E Mas eu ia tu, Fábio, comentar tu já exatamente conseguiste assim. esse flow? Então, eu tenho esse flow a cada conquista. Porque eu planejo, sonho, batalho tanto por ela. Então, eu me permito viver o flow a cada conquista. Claro, né? Enfim, eu sempre no dia seguinte olho pro Já próximo. pensa qual é o próximo Mas passo. é pelo prazer da jornada, aquilo que eu adoro planejar e executar meus planos. De verdade, assim, uma coisa. Isso me dá prazer. Então, eu curto, tenho flow a cada conquista. Ter virado diretora, para mim, foi, acho que, o meu maior flow, porque era uma coisa que eu queria muito, porque eu sabia que dali. Foi uma virada de chave mesmo, né? Virou, a diretoria ia me trazer os próximos steps. Né? Porque a partir de diretoria eu conseguiria buscar posições maiores. Então, foi o meu primeiro grande flow da minha carreira dentro, né, como compliance. E depois a cada um eu me permito ter esse flow. E eu realmente celebro. Porque eu curto celebrar e, claro, ir para o próximo. Quando eu falei, já estou batalhando pelo meu próximo, estou. Estamos vivas, né? Mas estou curtindo a jornada. Né? Tem que ter, senão Eu tô, não tem meta. eu tô curtindo a jornada, de verdade. E talvez seja uma jornada mais árdua, porque também tem isso, né? Você sai de diretora para vice-presidente, depois de vice-presidente dentro do hub, para virar vice-presidente no corporativo, na carreira internacional, é um baita step. Né? Porque nós, que nem nós, somos líderes da nossa região. Que é grande. Enorme, né? Conquistamos, chegamos no flow. No meu caso, o próximo step, eu já estou na minha última posição na minha região. Eu tenho que ir para o corporativo. E para você pular para o corporativo... Sai, inclusive, do Brasil. Você tem que morar... No meu caso, o corporativo fica em Paris. Mas mais do que isso, eu tenho que cuidar da Fábia, que é Américas, mais das pessoas que estão na Ásia, na Europa. O próximo step é cuidar de todas as regiões. Ou você anda na paralela e muda de região, acho que é a mesma coisa com você. Ou você vira corporativo e cuida de todas as regiões. Então, olha o salto. Né? Então, é uma jornada maior, mas uma jornada extremamente desafiante, maior, com muita né? oportunidade. Então, eu curto todos eles, te respondendo, eu curto todos, mas eu faço um flow na minha jornada também. E até também essas etapas que você vai cumprindo, né? Tipo, vou morar 1 ano em Nova York, porque lá eu vou me preparar. Vou fazer meu LLM, que é um sonho, Meu próximo sonho é esse. Assim, então, estou me preparando pro LLM. E morar em Nova York, e entrar na cultura. Em Nova York você tem possibilidade de se conectar com outras culturas. Já é um step para me preparar para a Europa. Eu estou me preparando para a Europa. Porque é visto de uma outra forma. Eu tenho MBA no Brasil, pós-graduação no Brasil, um certificado de compliance nos Estados Unidos. Uma pós-graduação em Portugal, mas é diferente você fazer um LLM em Nova York. E esse que tu vais fazer em Nova York, LLM? LLM. É uma especialização legal. Imagina que é um MBA de uma área, de uma legislação no Brasil, só que lá fora. E ao mesmo tempo tu vai estar atuando, trabalhando normalmente. Total, Esse é outro ponto, né? Quando eu chamei uma agente para me ajudar a escolher a universidade, para escolher o curso, enfim, porque é um processo, né? É uma construção. Primeira coisa que ela me disse, olha, não dá para fazer. Se você fizer Colômbia, por exemplo, você vai estudar das 8 às 3 da tarde. Trabalho. Tá bom, mas se você fizer, sei lá, Universidade de Nova York, a aula é de 9 às 2. Enfim, a gente vai dar um jeito de trabalhar, porque o brasileiro dá esse jeito, mas naturalmente você teria que ter um ano sabático.
Esse é um processo mais natural. Agora, como eu cuido da América do Norte, então eu vou estar lá e também cuido da E América é do todo Sul. dia aula? Todo dia aula, de segunda a sexta. Mas como meu fuso, né? Quando Paris começa, 5 horas na frente, então eu posso começar um pouquinho mais cedo, atendo Paris, vou lá e faço aula, e no intervalo. Porque brasileiro faz isso. Né? Quando eu Faz. falei isso pra gente, ela falou: você é doida, é muito difícil. Eu falei: tudo bem, É maravilhosa, eu tô né, imaginando gente? que vai ser muito difícil mesmo, mas. Aí Mas tá é um- graça mas eu no vou teu realizar. É uma Mas eu vou versão realizar. assim avançada. Mas eu vou realizar. Ah, Depois eu isso conto é- pra vocês como foi essa Com experiência. certeza. Não, a gente, Ano vai- que vem, a é? gente vai pra lá, pra Nova York. A gente vai gravar um podcast lá. É. Olha, pra vocês terem uma ideia, o que eu plano, né? Dentro do meu plano, como meu filho vai ficar, e ele tem mais 2 anos para chegar no 6º ano, eu falei para ele: filho, você espera a mamãe aqui, que a mamãe vai lá, vai entender como é, vai estudar, vai arrumar um lugar legal pra gente morar, e até que você melhora no futebol. Por quê? Porque no 6º ano você pode fazer uma prova, e se você tem um bom futebol, você entra num bom colégio, vai estudar com a mãe. Ele já ficou assim: nossa, mãe, Que legal. É. E você tem algum plano? Eu tenho um plano, e é uma novidade, Fábio, ainda não compartilhei, falei um pouquinho antes Isso. para elas. Eu decidi estudar psicologia, olha que né, legal. porque eu quero trabalhar essa questão de psicologia e mundo corporativo. Uhum. Então, eu começo a faculdade agora em agosto, vou estudar à noite também para poder conciliar aí com o trabalho, mas o que eu acho é que eu tenho a questão da vivência aí de quase 30 anos no mundo corporativo, gosto muito de pessoas, né, e acho que hoje é isso, não tenho certeza que daqui para frente, para qualquer empresa ser bem-sucedida, você vai ter que, como lá, entender dos negócios, mas Mas da entender das pessoas. pessoas. Sim. Né? Então, estou muito ansiosa aí para essa próxima fase, que eu acho que dá para acumular muito bem com o direito, talvez, e uma das coisas que eu pensei, sei lá, até para mim, para o movimento corporativo, fica mais fácil, por exemplo, uma área de RH, né? Porque você conhece toda a questão da legislação trabalhista, mas você tem também esse olhar para as pessoas. E uma coisa, assim, quando a gente fala de flow, eu gosto muito de desenvolvimento de pessoas. Então, cada vez que eu tenho alguém do meu time, ou alguém que ajude da mentoria, ou um aluno, porque nós somos professoras também, que conquista alguma coisa. Dá um prazer, não é- né? É um flow. É um né, flow. Fábio? Muito. É um Esse é o flow, é um né? flow. Esse é o flow. Você ver as realizações que você ajuda as pessoas a realizarem, né? E tem tudo a ver, já pensei. Você ajudou, Você ajudou a gente. gente. E É bastante, verdade, é e verdade, muito, é e verdade. continua ajudando. Mas olha, um próximo step na sua carreira, esse trabalho profissional de mentoria, tem tantos mentores legais, aquilo que a gente já conversou bastante, né? Como que a gente profissionaliza a nossa mentoria? Nós, professores, fazemos mentoria caso a caso, individualmente com o aluno que procura. A gente sempre está fazendo isso. Mas hoje tem empresas montadas para terem mentorias profissionais. Por quê? Porque encurta o caminho, porque não é mais, ninguém quer mais fazer 5 anos de um MBA para poder aprender e não vai saber como chegar Não vai lá. aprender né? skill comportamental. Vai aprender. E não vai aprender a chegar lá, pode ser excelente técnico. Então, eu acho que o momento demanda de. A gente transformou o MBA em grandes mentorias. E você eu fazendo concordo. psicologia, você pode montar uma grande mentoria para gestores, para executivos. Como que você desenvolve Eu sua acho que abre um nessa leque turma? ali muito grande. E eu fiz um Viu? pós-MBA para conselho de administração. E eu acho que foi num conselho de administração para você ser estratégico, e eu fui buscar até por conta do compliance de governança. Porque hoje você precisa ter um conselheiro ali sentando numa cadeira que olhe para a governança, olhe para a ESG. Mas eu falo, se eu acumulo isso com esse olhar para as pessoas, Nossa, perfeito. é perfeito. Qual o diferencial competitivo? Quantas pessoas têm? Exato. Né? Quando a gente olha como diferencial competitivo para nós, o que eu tenho e aonde eu quero chegar? Olha o olhar de o que as pessoas não têm que eu tenho que desenvolver, isso vai fazer a diferença. E eu acho que a gente vai chegando também numa fase de amadurecimento ali, não só de idade, mas até de amadurecimento de carreira corporativa, que começa a ser muito importante o seu legado. Tá bom, o que eu vou deixar de diferente, né? E a mentoria nos traz muito essa sensação de um legado. E eu acho que colocar a psicologia nesse jogo vai me abrir muitas portas para muitos legados, até de voluntariado, enfim. Então eu estou bastante animada e vivendo já o flow antecipado. O flow da jornada, percebe como o flow da isso. jornada, ele é legal Não é só demais? a chegada, né? A jornada A já é um jornada, flow. Exatamente, eu Mas estou olha, muito animada. eu olhando vocês e tudo que a gente conversou aqui, preparação, né? É preparação. Preparação. Preparação que não para nunca. Olha lá, já o nono. Preparação. É o lifelong learning, que eu acho que não sei se ele já entrou em algum lugar. Não, a gente falou dele. Que você estar aberto para aprender o tempo todo, tem que estudar, não adianta. Superficial, você não chega.
né? A gente, por mais que a nossa visão seja cada vez mais 360, se o seu time não reconhece em você uma liderança que sabe do que está falando, ele não vai te patrocinar, né? Então, Nem os pares. preparação você tem que estudar, isso não acaba, né? Acho que a mentoria diária que você dá para o seu time faz com que você aprenda, faz com que eles aprendam com você, mas faz com que você aprenda. Então você está o tempo todo tendo que aprender, não tem jeito, né? O tempo todo tendo que realmente se dedicar a entender que você não sabe tudo e tudo bem, que você vai se desenvolver, que você vai aprender cada vez mais. Até porque vai surgir coisa nova todo dia, É. né? Olha, a gente Não, tá na nossa aprendendo com a área. inteligência artificial. Eu falo de diversidade e inclusão, direitos humanos, quantas coisas que já existem na Constituição desde sempre. Mas agora a gente está falando de um direito, um direito que sempre existiu. Né? Por que agora a diversidade e inclusão está tanto sendo falada? Porque a nova geração exigiu que aquele direito constitucional Saísse do fosse papel. de fato exercitado. E isso mudou. Olha que interessante. Mas nós, gestores, há 20 anos atrás, não éramos provocados a entender de direitos humanos, nem a respeitá-los como somos hoje. Né? Você respeitava o ser humano como uma coisa base, mas não com o cuidado que nós temos hoje. Porque antes era uma coisa de educação, né? É base, mas hoje não, hoje vai muito São além. direitos, Você né? tem Não é que a pessoa entender, só. exatamente, você tem que saber como entender, tocar. conhecer as diferenças, respeitar as Respeitar as diferenças, diferenças. conhecer as diferenças na pureza do conhecer a diferença para você poder respeitar, né? Então olha quanta coisa de aprendizado. Que às vezes a gente achava que era tão natural, né? Eu sou assim, eu vejo o mundo assim, então ela deve ver também, mas não. Não. O ponto de partida é diferente, a experiência de vida é diferente. Quanto mais diferente em características, acaba sendo maior ainda, mais distante, né, a conexão. Então é muito importante que a gente tenha esse cuidado. Esse é um ponto super interessante. Antigamente a gente contratava pela semelhança, né? Sim, Hoje a gente contrata por ser complementar. perfeito. Antes a gente contratava por ser Pela idêntico, semelhança. não é verdade? A gente Hoje, falou- hoje a gente olha para frente, quem que pode complementar É, a aquilo que eu não diversidade, tenho? né? O ganho da diversidade. E você comentou, Mas você- Paulinha, da questão de as pessoas são diferentes, têm histórias de vida diferentes, mas eu sempre agrego assim, e elas vivem momentos de vida diferentes. Então você contrata um profissional, mas que ele vai ter ali na sua jornada, né, perfis diferentes, Sim. porque está vivendo um momento diferente. Como a gente também, né? E você precisa se permitir viver esse momento e saber entender que os outros vivem. Então, eu não sei se já aconteceu com você, você contrata alguém que está performando super bem, de repente a pessoa para de performar. Pira. Ou vice-versa. Eu já contratei pessoas que tinham dúvida se queriam realmente trabalhar com direito, né? E que não faziam aquela entrega, de repente, Arrebentou. entenderam a jornada e arrebentou. Então, o momento de cada um é muito importante também. E eu acho que essa sensibilidade, mais uma vez, está aberta, né, para você conseguir enxergar de fato o outro. Porque muitas vezes a gente julga, a gente cria um rótulo para aquela pessoa. Não, a fulana priorizou o casamento, ficou 8 anos fora. Não, a fulana não é talvez a pessoa que eu quero, porque a pessoa ela já priorizou outra coisa em outro Pode momento. vir a priorizar de novo. Exato, a gente cria rótulos, né? E a gente ter essa sensibilidade de conseguir pegar o momento da pessoa, em que momento ela está agora. Agora, você imagina fazer isso online, né? Para conectar o nosso Nossa. tema da carreira internacional, porque nós temos equipe em vários países diferentes, em culturas diferentes, em pessoas que a gente não conhece, porque você não tem convívio físico. Não consegue ser para Você não almoçar. conhece tanto, você não Não consegue faz um pra happy almoçar. hour. Não é verdade? Imagina se a gente cair no erro de julgar, a gente não vai conseguir ter equipe, a gente não vai conseguir se conectar à equipe, né? Se a gente errar a ponto de julgar alguém à distância, sem essa conexão, a gente vai ser julgada também, né? É. Então, assim, isso vai ser terrível, vai ser um ciclo vicioso. Eu recebi uma equipe na pandemia, né? Uma equipe nova. E eu tive que criar alguns momentos que não era só de reuniões, mas era entender um pouquinho quem era cada pessoa para eu me conectar com aquelas Human pessoas e que elas pudessem confiar em mim. Porque estava vindo para minha área e eu não tinha contato com aquelas pessoas. Então, E não teria durante um tempo, né? Porque tava no meio da a pandemia. gente não sabia como é que seria, né, esse tempo, então foi muito importante ouvi-los, exercitar um pouco a diferença, porque a gente, que você falou, eu queria gente igual a mim, que era trabalhar. E aí depois você para e pensa, não, mas quem tem uma rotina também entrega, então E ainda rotina me em casa, ensina, né? me respeita, e você vai aprendendo que você também precisa respirar e não só trabalhar. Você também precisa ter o seu lado pessoal respeitado. Então, esse aprendizado mútuo, eu acho que faz toda a diferença, né? Pra gente ter uma equipe coesa.
faz toda a diferença. É, a E capacidade de equipe estar faz toda a aberta. diferença na carreira Nossa. internacional, né, Márcia? Toda a Que a gente, diferença. vamos fechar com o 10º, equipe, porque a gente precisa ter uma equipe forte, espalhada aí pela região, e que a gente gere um processo empático, que a gente gere um processo de confiança, que consiga nos representar. E às vezes essa equipe não é nem sua equipe, é um terceiro que você tem muita confiança, como você E falou. às vezes você que vai também não te representar escolhe, na né? região. Você Não, chega muitas naquela vezes não. regional, Certo, aquela já tá região já pronta. tem, já tá pronta, e você E só daí tem você tem que entender a cultura, você não gostou ou não viu o resultado, você vai ter que ter paciência para desenvolver, porque você não sabe quem é quem, você tá longe, né? Então, Já aconteceu de ter que demitir alguém? Já. É extremamente. A demissão é Eu sempre digo assim, desagradável, né? provavelmente no mesmo lugar sempre acontece, mas assim, a distância, numa situação. Já. Eu tive o ano passado que demiti 3 pessoas remotamente. É, é um processo muito complicado. E como é que eu vou te colocar? Acho que tem o peso da responsabilidade, da tomada de decisão correta, né, o que vai ser daquela pessoa no futuro. E eu tive uma situação bacana agora, recente, que eu vou compartilhar com vocês, que eu tive que demitir essas 3 pessoas por uma reestruturação da companhia. E agora uma delas voltou para a empresa, não mais no meu time, ela voltou para um outro time e foi o meu referral que fez a diferença para ela lógico. voltar para a empresa, né? Então também tem aí os momentos que são bem gratificantes que nascem de situações tristes como a demissão. E uma outra coisa que eu vivenciei, quando eu apliquei para essa posição de América Latina e Canadá, 3 pessoas do time também se aplicaram. Então, quando eu assumi, essas pessoas que se viam na minha Passaram a posição reportar para você. passaram a se reportar para mim. 2 delas acabaram optando por sair da empresa, né? Por quê? Eu sabia, óbvio, que iria ter uma resistência. Sim. E na primeira oportunidade que os 2 tiveram, até antes de completar 6 meses, os 2 saíram da empresa. Então, a gente também sabe que muitas vezes, quando a gente é colocada nessas posições mais altas, tem a questão de que outras pessoas querem, né? É uma Sim, pirâmide, não outras tem pessoas jeito. querem a sua Sem posição. dúvida. E a gente vai ter que saber lidar, né? Tem que saber lidar, não tem jeito, E saber, na verdade, organizar o resultado daquilo, né? Como que você, por exemplo, no que a Márcia comentou, quando você sobe, alguém queria a sua posição e você, enfim, depois tem que lidar com aquela pessoa, com o time daquela pessoa, porque a pessoa saiu, né? Como que você reconstrói? Porque você tem que reconstruir, né? Com o seu speech, né? Então, uma coisa é, olha, a pessoa saiu, não, né? Enfim, não estava apta para a posição, não soube lidar. Uma outra coisa é falar, olha, vamos entender o porquê que essa posição está desse jeito, por que a companhia decidiu desse jeito, né? O que ela espera da gente? E agora nós somos um time, né? Nós temos um desafio aqui para entregar, né? E eu já tive cenário contrário. Vou contar eu já concorri uma posição em que uma colega minha entrou e eu não entrei, uma posição para a Europa, para ser Europa com meu pai, mas eu queria tanto ir para a Europa à época e eu nem cheguei a me candidatar. Conversei com a minha chefe, ela disse, não, Fábio, porque você não fala francês. E a minha colega entrou. E a primeira coisa que a minha chefe pediu foi para eu fazer uma mentoria com ela, porque ela não era compliance, ela só era data protection. E eu fiz de coração aberto, e foi maravilhoso. Foi realmente muito bom, porque eu aprendi muito do que estava acontecendo na Europa, ou seja, eu me vi e falei, talvez eu não teria condições de atender o que eles esperavam, porque é uma questão cultural muito diferente, e de fato é muito diferente da gente. E o segundo ponto, porque foi muito gratificante, porque eu fui vista pela minha chefe como uma pessoa tecnicamente preparada, mas que não tinha o speech, eu não tinha o francês, que era pré-requisito para estar naquela posição. 11º, resiliência. Resiliência. Nossa, resiliência. E é verdade. Você vê, a gente vai poder vamos chegar no 15. muita Mas isso resiliência. aconteceu. E foi. Depois ela falou pra mim, mas Fábio, eu não consegui entender como você aceitou com tanto. Eu falei, porque brasileiro é assim. A gente compartilha. Né? É verdade. Por mais que doa, a gente compartilha. É isso. Outra característica nossa. A gente compartilha, e eu acho que ela falou de resiliência, uma coisa que para mim foi marcante na minha carreira. E eu fiquei 11 anos na Peugeot e era a minha vida. Eu brincava que eu tinha o leão, né, o símbolozinho no coração. Era a minha vida, imagina, né? Nem maternidade eu tinha tido, e eu via me aposentando lá. Até que veio uma reorganização e acabaram com essa diretoria no Brasil, eu fui desligada. Aquilo para mim foi assim, Tirou o teu chão. o chão, eu não conseguia entender. E eu me lembro que eu chorava copiosamente quando a diretora de RH veio conversar comigo sobre os termos do desligamento, e ela olhou para mim e falou, tô entendendo que você está chorando. Isso é só um contrato de trabalho.
Eu queria pular no pescoço dela. Como é só um contrato de trabalho? Era a minha Minha vida. vida. Eu acho que eu demorei 1 ano para saber ligar para alguém e não falar, eu sou a Márcia da Peugeot. Hum. Né? Lembrar que eu tinha um sobrenome. De verdade, foi um processo ali de luto muito, muito longo. Mas isso me ensinou que quando eu tenho situações de frustração, para minha resiliência, eu falo, é um contrato de trabalho. Uhum. E te tira da zona de conforto. Você não seria É o que a dá Márcia musculatura. da Cisco, diretora Global. internacional, global, se você Olhando tivesse... para trás, foi a melhor É. coisa que aconteceu. É que a gente, na Porque hora, o Nossa, meu plano era coração, esse. né? O meu É plano aquilo que a era gente falou aquele. também lá atrás, a gente às vezes se põe numa bolha, né? Exatamente. Nem me via É muito trabalhando, bom fazendo estourar a outra bolha coisa. de vez em quando. Exato, eu não pensava em Né? estourar a Zona de bolha, conforto, né? Pra Graças nascer, a a Deus. gente tem que sair, né? Foi a melhor bolsa tem que coisa. estourar. Hoje, olhando para trás, falo, foi a melhor coisa, o que impulsionou a minha carreira foi isso. Né? Mas naquele momento era horroroso. E me ensinou a ter muita, muita, muita resiliência. E a gente tem que entender, você comentou de demissão. Quando eu fui demitir essas pessoas, ela falou assim, mas eu não estou entendendo. Eu tenho uma ótima performance. O que eu faço é tão importante para a companhia. Eu falei, não, é aos seus olhos, mas deixou de ser a estratégia da companhia. Né? Então você precisa, como para mim é ruim para você ser desligada, para mim também, como líder é muito ruim desligar, mas ter a resiliência de entender que no mundo corporativo as coisas não são 2 mais 2 igual a 4. Infelizmente, não. As coisas mudam e a gente tem que estar ali Aberta à aberta às mudanças. Porque uma coisa que eu sei é que vai mudar. Vai mudar, exatamente. Vai mudar o chefe, vai mudar o desafio, vai mudar o cargo, vai mudar a direção da companhia. Às vezes vai mudar porque eu não sou mais necessária ali. Exatamente. O que é bom também, né? O que é bom. Porque às vezes o chefe não é bom, mas aí a gente pensa, uma hora vai mudar. Uma hora vai mudar. Quando a gente tem um chefe bom, eu falo, eu não rezo pra eu arrumar um emprego, eu rezo pra me Mas pra é. mudar o chefe. Aí quando o chefe é bom, a gente reza, puxa, que mantenha esse Que mantém chefe. esse chefe. Meninas, vocês são incríveis. Obrigada. De verdade, admiráveis. E assim, a Fábio eu já conheci um pouco, mas a Márcia não conhecia nada. Amei ouvir vocês. Bom, saibam que nasceu inspirador. aqui uma grande admiradora do trabalho de vocês e vamos Não, manter está- esta parceria de networking aqui fantástica. Sem dúvida. Não, e vocês estarem Queremos vocês abertas, sempre né, para perto. vir, para abrir, Sim. abrir a estratégia, para abrir o coração também, falar das vulnerabilidades, dos desafios. Foi muito legal. E aí também são mentoras, né, meninas? Que vocês podem aqui. Eu queria que vocês falassem aonde as pessoas podem encontrar vocês, né? Boa. Para que as pessoas possam procurar mentoras ou procurar um networking também. Fale um pouquinho aí onde achar vocês. LinkedIn, eu não sei se vocês podem compartilhar na página de vocês. Podemos, Posso passar para podemos. vocês meu e-mail, meu WhatsApp. Como eu falo, nós somos mentoras, mas toda mentoria a gente é mentora e mentorada ao mesmo tempo. Então, peço muito que a audiência entre em contato, porque é isso que também alimenta o nosso crescimento, é a troca. Com É certeza. verdade. Mas você tá no LinkedIn como Márcia Muniz. Márcia Muniz. Bom, eu tô como Fábia Cunha no LinkedIn e no Instagram. No Instagram tem lá um link para mentoria. Ah, E legal. nas aulas, né? Vocês encontram a gente nas aulas, aí nas universidades que falam de compliance, nós duas estamos sempre. E ainda dão aula. É isso. Ainda não E as pessoas ainda falam assim, não tenho Não tempo. tenho tempo. Esquecemos de contar, mas nossa Não segunda conta. carreira Não conta é dar rapidinho aula. aí. Nós somos professoras de compliance. Eu sou professora de compliance. Ela também. Eu sou de compliance de proteção de dados. E Então ainda encontro a gente aí falando de compliance por aí, né? É hora da Pelo terapia. mundo. a hora que dá aula. Nossa, Tá em flow a gente- também. É flow. Então, total. elas têm um monte de flow. Total. Às vezes eu tô cansada, porque é à noite, né? Você fala, gente, já foi tão puxado, hoje não vai rolar. Mas assim, A hora que chega lá, nos você se 2 renova. minutos, eu não quero que acabe, eu tô sempre atrasada pra acabar a aula. E os alunos estão adorando, provavelmente. O É uma troca compartilhar é muito importante. bom. É muito importante. E aí, quando a gente recebe, eu dei aula semana passada e um aluno me mandou pelo LinkedIn. Professora, eu tô maravilhado com a sua forma de expor, a sua troca. Aquilo ali é tão recompensador que eu falo, gente, É o assim, legado, né? é um Décimo legado segundo. inspiracional. Paixão. É, Paixão. boa. Vamos Vi fechar com a paixão paixão. em vocês, Vamos gente. fechar com a Muita paixão. Por tudo que vocês falaram, pelo trabalho, por dar aula, por aprender, por se desafiar, até pelas coisas que doeram em vocês, Uhum. né? Porque de alguma forma devem ter tocado o coração e devem ter tornado vocês mulheres ainda melhores. Então eu só vi Sim, paixão, gente. O olho dela brilha. o olho- E tem que ter, é né? fantástico. Porque onde a gente passa a maior parte do tempo. O É. dia que eu acordar e não fizer sentido, tá tudo errado. É.
Eu estou deixando ali, abrindo mão da minha família, abrindo mão de uma série de outras coisas. Se não tiver paixão, não vai. Não tem E com a jeito. paixão você não Concordo, tem total. um emprego, né? Você tem uma posição, você tem um trabalho, um desafio, né? Uma oportunidade, mas não tem um emprego. Não é Então, obrigatório, né? Você tá ali por uma escolha. eu acho que esse é um outro caminho, né? Que vai acontecendo, porque isso também é uma transformação. Talvez quando você começa pensando assim, você trabalha para ganhar dinheiro, depois você entende que aquilo você achou aquilo que você gosta, eu gosto, você vai, né, se desdobrando naquilo, mas você vai E alcançando. se diverte e ganha dinheiro. Exato. É Agora, feliz. o triste, assim, é que quando a gente pensa, né, que tem validade, aí você entra naquela, fala, não é só o dinheiro, por mais que eu fale, eu posso me aposentar porque fiz o meu planejamento financeiro, você fala, é tanta paixão envolvida que eu não quero parar. Não dá. Mas aí a gente inventa outras coisas. Tem outras É. coisas. Vamos voltar para Né? os bancos da faculdade. Vamos, dar, pra vamos, psicologia. vamos gravar Vamos, podcast, não é? vamos dar palestra, vamos viajar a o gente vai mundo. inventar. É isso né? aí. Mas é muito bom ouvir vocês mesmo, assim, inspirador, faz a gente, né, aquece o coração e diz assim, nossa, que legal. Muita admiração mesmo. E obrigada, meninas, por estar aqui, porque, assim, de verdade, de novo, né? A gente quer inspirar outras mulheres e trazerem mulheres fortes que nos inspiram. A gente fala, estamos no caminho certo. É isso. E sabe outra coisa que me dá o sinal de que a gente está no caminho certo? Acho que a gente aprendeu a fazer podcast. A gente não fala mais, só elas falam. Aí a gente viu que o negócio tá bom. É verdade. Né? Porque é muito conteúdo, é muita coisa que vocês têm para trazer. A gente tá aqui na mesa com muita Vocês gente. convidaram uma dupla que fazer parar de falar é difícil. Não, nem queria. O anterior, Eu esqueci, gente, só foram que eu devia ter 2 horas fechado isso. gravando. Porque a gente Não, falou, aqui também já tá quase. a gente falou de legendários, foram 2 horas. Falando um pouco de transformação pessoal, transformação profissional. E a gente foi, quando viu, 2 horas. Olha que legal, É. que bacana. Parabéns de novo. Trabalho, vocês também tem aí a jornada todo dia, dedicar um tempo fora dessa jornada para pensar em outras mulheres. E eu tenho certeza que muita gente se sentiu, não só hoje, mas em todos os episódios, inspiradas a seguir em frente. Porque Com certeza. Com na certeza. jornada surge muita dúvida. Com certeza. E as dores são muito similares. As dificuldades são muito similares. E às vezes a gente pensa, eu não vou dar conta. A gente, nossa, mas se ela deu, por que eu não vou dar? Né? E tudo bem se eu não der, mas a gente tem, tá vendo não pessoas deu para um lado, mas dou deu pro outro. É isso mesmo. E é muito bonito a gente ver a garra de vocês, a determinação. E eu gostei, e uma coisa que E me a tocou muito preparação, né? também Preparação. foi a vulnerabilidade de falar também do que não deu certo, do que doeu, do que foi difícil no caminho, porque nós todas passamos por isso, Uhum. né? E é muito legal a gente poder compartilhar e as outras pessoas também se sentirem acolhidas, porque todo mundo passa por momentos de dificuldade, de indecisão, de Não somos Mulheres Maravilha, né? Ou a Mulher Maravilha também descansa. também Exato. descansa. Mulher maravilhosa. A gente aprendeu esse termo também em um do Olha, nosso adorei, podcast. Mulher maravilhosa. Mulher maravilha. Muito Porque a bom, adorei. maravilhosa se respeita. Vou adorar, vou isso adotar, mesmo, já vou boa. adotar. Adorei. Meninas, muito, muito, muito obrigada. Imagina. Obrigada a Que vocês nós mais uma estejamos vez. juntas em breve novamente numa outra coisa, ou num outro podcast, ou num outro lugar, mas que eu quero encontrá-las Sim. novamente Ligando com o certeza. flow, né? Ligando o Exato. flow. Muito bem. E sempre em Obrigada, flow. meninas. Muito Sempre. obrigada. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Curtam, compartilhem, porque essas histórias aqui vão tocar muitas vidas. Obrigada. Vale a pena.